Olá, bom dia e bem-vindo ao Tricotando Junto. Um pouco atrasado dessa vez, mas eu espero que você me perdoe. Esse fim de semana teve a final da Copa do Mundo, eu fui para Gonçalves para assistir com meu marido, ver se eu dava um pouco de sorte para ele, e não deu certo, mas tudo bem, pelo menos a gente curtiu e descansou um pouco. E aí no final das contas eu não consegui gravar, ficou muito puxado para mim. Mas vamos lá, agora eu vou responder as perguntas de vocês. A Ieda perguntou assim: meu blusão com bossa nova dobrou de tamanho depois de blocar. Na tua experiência, todos os superwash se comportam assim? E depois que eu desmanchar e tricotar de novo com essa lã, vai ceder de novo ao blocar? Olha, a minha experiência é que não são todos os superwash que são assim. O que acontece é que a lã superwash, na verdade, o que é superwash? Superwash é um tratamento que a lã recebe para eliminar as escamas do pelo do bicho, né? Antes de fiar e tudo mais. E aí o que acontece é que ela fica mais lisa, ela tem menos poder de atrito, vamos dizer, né? Então ela é uma lã que tende a ceder mais, ela é mais, geralmente ela tem uma fluidez maior, e ela tende a ceder. Só que depende muito da lã, depende da composição, né, de qual é o fio, né, da origem do fio, depende de como ele é fiado, depende de uma série de coisas. Então, assim, a minha experiência é que peças com superwash não necessariamente cedem, mas algumas cedem e algumas cedem muito. Então, assim, você tem que ser uma coisa de um a um de você ir testando, sabe? Por exemplo, próprio Malabrigo Rios, que muita gente fala Malabrigo Rios cede horrores, não sei o quê. Eu fiz a minha flex com a Malabrigo Rios inteira de Malabrigo Rios em malha, né, em jersey, ou seja, que tende mais ainda a crescer. Eu não acho que cresceu nada a minha peça. E eu bloqueei do jeito que eu sempre faço, com água morna, deixei, né, mergulhado e tudo mais. Não notei diferença. Então, não sei por que, que as pessoas, né, qual é a base de comparação das pessoas. Mas eu nunca vou dizer para você que Malabrigo não cede, eu vou te dizer que a minha experiência foi essa. Agora, Bossa Nova, sim. Eu fiz o meu Trinigan também com o Bossa Nova, e o Bossa Nova cedeu muito. Eu nunca trabalhei com uma lã que cedeu tanto. Até hoje, de todas as lãs que eu experimentei, daqui, importadas e tudo mais, nunca vi ceder tanto quanto cedeu o Bossa Nova. O Bossa Nova cedeu muito. Eu vou até botar aqui uma foto para vocês verem da comparação, eu vestindo meu Trinigan antes de blocar e depois de blocar. É muita diferença. A Ieda chegou a me perguntar quanto que eu acho que cedeu. Eu não medi. Eu não sabia que ia ceder tanto. Eu sabia que ia ceder, eu estava contando com isso, mas eu não sabia que ia ceder tanto. E daí, no final das contas, eu não medi antes e depois, sabe? Então, eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que visualmente dá para ver bem a diferença. Mas eu não sei, assim, em centímetros, o quanto que cedeu. Mas ele cedeu muito. Então, a pergunta dela é assim: se na minha experiência todos os superwash se comportam assim, não. Na minha experiência não são todos os superwash que se comportam assim. Para mim esse foi o que mais, de todos, o que mais cedeu de longe. Mas sim, superwash tende a ceder mais do que uma lã não superwash. Isso com certeza. E aí ela perguntou, se eu desmanchar e tricotar de novo com essa lã, vai ceder de novo ao blocar? Eu não sei te dizer porque eu nunca fiz isso. Eu nunca bloqueei uma peça e depois desmanchei e usei essa mesma lã e bloqueei de novo, você entende? Mas eu chutaria que não, porque eu acho que o que acontece é que quando a gente bloca, essa lã relaxa e ela se acomoda e, enfim, todo esse processo faz com que ela ceda. Mas aí eu acho que ela cede o que ela tem que ceder. Assim, se você, vamos supor que você não desmanchou, você lavou, você blocou seu blusão e ele cedeu. Vamos supor que você, por algum motivo, você quisesse que ele cedesse mais ainda. Você bloca de novo e força ele, você vai conseguir mais alguns centímetros, talvez. Entendeu? Então, se você forçar, é capaz de você conseguir que ele ceda mais. Mas se você não mexer nele, eu não acho que ele cederia mais. Mas é um palpite, tá? Eu nunca fiz isso, então eu não sei te dizer se ele cederia mais ou não. Meu palpite é que não. A Sandra fez a seguinte pergunta: melhor forma de tecer o jacar? Alguma dica? Obrigada. Essa daqui é a minha misurina, que eu já mostrei para vocês, né? Que eu fiz recentemente num TJ. Fiz essa que é de algodão e fiz uma de lã com seda, né?
E eu não sei, na verdade, te responder o que é a melhor forma de tecer o jacquard. Se for em termos de método, é o método que você usar. Não acho que tem um método que é melhor para tecer jacquard. Eu teço, como você pode ver, no método continental e para mim funciona super bem. E eu sei que tem gente que faz no método português que precisa, às vezes, fazer com, por exemplo, dois métodos. Então, com um fio faz inglês e com o outro faz no português, por exemplo, sabe? Mas, independente do método que você usa, você tem vários jeitos de tecer o jacquard. Então, por exemplo, tem gente que usa as duas mãos. Então, daí vai tecer com a cor principal numa mão e com a cor complementar na outra e usa os dois dedos para fazer. Eu já tentei fazer assim, eu acho que para mim dá muita diferença na minha tensão. Porque como eu nunca tensiono com a minha mão direita, a minha tensão tricotando com a mão direita é muito diferente da esquerda. E eu acho que para mim dá muita diferença, então eu não gosto dessa diferença no trabalho. Eu faço com os dois na mesma mão. Então eu passo os dois fios pelo mesmo dedo, eu fico com dois fios passando aqui e eu simplesmente pego com a agulha qual que eu quero a cada hora. Para mim, esse é o melhor método que funciona para mim, porque eu sei que a tensão tá igual. A minha tensão vai ser exatamente a mesma com as duas cores, né? E no fundo é isso que você quer manter a tensão igual, né? E tem, bom, enfim, tem outros métodos também. Dá para você trocar, por exemplo, se você está aprendendo jacquard, um jeito que você pode fazer é usa a cor que você quer, solta, pega outra, usa, solta, pega uma de novo, entendeu? Então você pode fazer isso, usar um de cada vez e ir soltando, deixando na frente ou atrás do trabalho, dependendo do que você está fazendo. Funciona também, tá? É um bom método. Agora, em termos de tensão, tem sempre essa questão, né, de que a gente precisa que o fio que passa por trás tenha espaço. A gente não pode tecer tudo muito pertinho, porque aqui atrás tem fio da outra cor passando, né? Então, porque quando a gente está usando uma cor, a gente não está usando a outra, mas está carregando a outra. Isso é uma das coisas que caracteriza o jacquard. Faz o jacquard ser diferente do mosaico, por exemplo, né? Então você precisa que esse fio que está sendo carregado por trás, que não está sendo usado, que ele tem espaço, porque senão você não consegue puxar sua peça. Na hora que você puxa, ele fica todo apertadinho, porque você não deu espaço para ele. Então, daí uma dica que eu dou é quando você estiver tecendo, espalha bem os pontos na sua agulha, no seu cabo. Deixa ele sempre aberto, espalhado. Porque daí, se você tiver que passar um fio de um lado para outro, ele está percorrendo o percurso que ele tem que percorrer. Se você deixa ele apertadinho e você está passando um fio sem fazer daqui até aqui, por exemplo, ele só vai percorrer isso. Só que na hora que você usar a sua peça, esse é o espaço que você precisa. E daí você não vai ter esse espaço, entendeu? Então eu acho que a maior dica que eu dou para jacquard é cuidado com a sua tensão com o fio que não está sendo trabalhado. Porque isso é o que estraga o jacquard. É a gente fazer ele muito apertado, principalmente numa pala, por exemplo, e principalmente se for uma blusa que tem um certo caimento mais ajustado, você precisa que ela tenha um jogo para poder expandir um pouco. Senão, você não consegue. Ele fica bonito quando está fora do corpo. Na hora que você põe no corpo, ele fica todo repuxado, entendeu? Então, essa é a melhor dica, eu acho, que eu posso dar. A Ana Luz perguntou assim: enquanto eu espero o cartão virar, fale mais sobre o clube. Gostei da sua, gostei do modo como você fez a sua pergunta, Ana. O clube é o seguinte, eu acabei de lançar esse clube que eu falei para vocês, se chama Tricô 2.0, é um clube por assinatura, e aí a ideia é a gente tricotar junto vários tipos de coisas, vamos dizer, né? Então, a ideia é assim, a ideia é que a gente vai ter encontros mensais online, para todo mundo simplesmente bater papo, tirar dúvidas, se conhecer, mostrar o que está fazendo. A gente sabe que o tricô, o crochê, essas coisas são atividades que podem ser muito solitárias, né? São coisas que a gente acaba fazendo sozinho, quando a gente está em casa. E daí, às vezes, a gente sente falta de estar junto, né? Batendo um papo, literalmente tricotando junto, né? Isso é muito gostoso. Fazendo as assessorias que eu tenho feito desde o ano passado, eu notei que essa é a parte que eu acho que as pessoas mais gostam. Elas gostam de participar, de aprender, de fazer uma peça todo mundo junto. Mas na hora que você está lá no encontro online,
É a hora que você pode mostrar o seu trabalho, você pode tirar dúvidas, você pode compartilhar dica e simplesmente bater papo. Assim, é super comum a gente estar falando de um assunto, sei lá, da misurina, tirando dúvida, e de repente a gente vai por um outro caminho, começa a falar sobre outra coisa, daí volta, aí fala mais sobre o projeto, depois vai para o outro lado, sabe? É super comum, porque eu acho que as pessoas sentem falta de estar relaxadas, tricotando e batendo papo. Então a minha ideia era que a gente pudesse fazer isso no clube. Então, uma vez por mês, geralmente no fim do mês, a gente se encontra online para bater papo, tirar dúvida, tudo que quiser. Daí a gente vai ter também TJs bimensais. Por quê? Porque a ideia também é assim, muita gente queria participar das assessorias, mas às vezes que é uma coisa mais simples, não tão trabalhada. Então o que eu pensei foi, dentro do clube, os TJs vão ser de peças que são um pouco mais simples, para que as pessoas possam fazer de modo um pouco mais autônomo, mas com vídeos de algumas técnicas especiais, alguns macetes, algumas coisas referente àquela receita, né? Então agora, por exemplo, a gente começou, agora em julho, agosto, a gente vai fazer o Cozy Classic Raglan, da Jessie May, que é um raglan top-down, simples. Não tem ponto trabalhado, não tem jacquard, não tem nada de diferente, não tem renda, não tem nada. Mas é uma receita super completa da Jessie May, eu acho ela muito legal, porque ela dá muitas alternativas para você fazer o seu raglan. Então, ela ensina, por exemplo, como você aumentar a pala, se você acha que a pala está muito curta. Ela dá dicas, por exemplo, de diferentes tipos de mangas, diferentes tipos de silhueta para o corpo, então mais ajustada, menos ajustada, reta. E eu acho que é uma receita muito completa, mas ao mesmo tempo é uma receita simples, é um raglan. Então a ideia era essa. Então, por exemplo, ela faz para a gola, começa de cima para baixo, ela faz uma montagem provisória tubular. Eu gravei um vídeo e postei na plataforma como que é essa montagem provisória tubular. Depois ela tem um tipo de aumento diferente para o raglan. Mostrei como é que é esse tipo de aumento. Mas só, não vou mostrar todo o passo a passo da peça, porque não tem, é malha, é só trabalhar em malha, né? Então a ideia é fazer isso, é pegar receitas que tenham alguma coisa de interessante, alguma diferença, alguma coisa que chame atenção, mas ao mesmo tempo que sejam simples. Então, depois dessa, em setembro, outubro, a gente vai fazer a Sabela, da Isabel Kramer, que é uma que eu tenho, que eu já mostrei aqui, que é listrada, eu fiz com o Luxor. Ela é listrada de amarelo, laranja, vermelho, com uma base bege. E também é uma blusa que é relativamente simples, mas ela tem a manga e o ombro no formato, na modelagem saddle shoulder, só que de modo contíguo, ou seja, você não faz como a Telesto, que você faz primeiro os quadradinhos das ombros e depois levanta ponto. Você faz como se fosse um raglan, você faz tudo direto, só que ela tem esse formato diferente. Então eu vou mostrar isso, esse detalhe, mas o resto é malha, é reta, só seguir, sabe? Então eu acho que esses TJs são gostosos porque é isso, eles são mais confortáveis para a gente fazer batendo papo, brincando, conversando, sem estar muito, sabe? E ao mesmo tempo eles são uma tela em branco, porque você pode brincar. Então, por exemplo, a Sabela, na receita, ela é listrada. Você pode fazer listra menor, você pode fazer listra maior, você pode fazer listras coloridas. Eu fiz colorida, eu fiz uma base crua e fui trocando a cada 3 ou 4 listras, eu troquei a cor. A dela não, a dela é de uma cor só, né? Um fundo e as listras de uma cor. Você pode fazer uma lista de cada cor, você pode fazer listras mais finas, você pode não fazer listras, você pode fazer mesclado, você pode, sabe? Então, assim, são receitas também que são legais para você brincar com as suas adaptações, sabe? Então, enfim, então a gente vai fazer TJs bimensais, assim, que são de peças um pouco mais simples, mas que tenham alguma coisa, alguma graça, alguma coisa assim, né? Daí outra coisa que tem também é um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente conversar e bater papo e trocar figurinha e tudo que a gente quiser sobre tricô e sobre o clube, mas também fora do clube. Então, quem quiser dar dica de coisas relacionadas a tricô, sabe? Fazer escambo, eu tenho um fio aqui que eu não quero mais, alguém quer. É um lugar para a gente. É um clube mesmo, para a gente trocar ideias sobre várias coisas, né? Aí tem também alguns descontos, então, assim, à medida que eu for pensando ou conseguindo descontos de alguma coisa, as pessoas vão ter. Então, tem desconto nas minhas assessorias extras, então, esses TJs que são de fora, né, do clube, por exemplo, que nem Misurina ou o Rose, que a gente está fazendo agora. Então,
quem é do clube tem desconto para comprar essas assessorias. E também a gente vai começar a montar um diretório de vídeos de passo a passo, de técnicas ou de explicações a respeito de coisas, por exemplo, de fios, de lãs, de coisas do tipo, e isso vai ser montado ao longo do tempo. Então, a ideia é que eu consiga colocar um vídeo a cada X tempo, vamos ver como é que eu consigo organizar dentro da minha rotina, mas colocar e ir montando, sabe? Então, ter um diretório de pontos diferentes, de técnicas diferentes, de conversa sobre, por exemplo, fios e composições e coisas do tipo, que você pode acessar a hora que você quiser. Então vai ser um diretório para você, pô, como é que faz isso mesmo? Aí você vai lá e tem organizadinho para você saber, ah, é assim que faz e tal, sabe? Então, o clube é isso. O clube é uma coisa, a minha ideia é que seja uma coisa gostosa, simples, que não seja uma coisa que vai custar muito, nem financeiramente e nem em termos de tempo. Porque eu acho assim, esses TJs que eu faço por extra, essas assessorias, elas são muito legais, mas elas são muito demandantes, no sentido de que são peças complexas, são peças que a ideia é a gente fazer em pelo menos 2 meses. Quem entrar tem 2 anos, né? Então, quem comprar essas assessorias tem 2 anos de acesso. Então, você pode fazer literalmente em 2 anos. Na verdade, você pode até fazer depois, se você quiser. Mas, assim, eu digo 2 meses porque eu preciso, né? Eu preciso de um tempo para encerrar esses TJs. Então, eu termino eles em 2 meses. Então, por exemplo, a gente faz os nossos encontros online 2 vezes por mês e depois os encontros online acabam. Eles ficam gravados, você pode acessar quando você quiser, mas não vai ter mais. Então eles demandam uma certa energia também da pessoa que está fazendo no sentido de tempo e espaço e sabe, como é que a gente diz? Uma certa energia, um foco para fazer aquela peça num determinado tempo, né? E a ideia do clube é que não fosse uma coisa que tem um fim, você entende? A gente não entra para ter um fim, como nas assessorias. A assessoria a gente entra para fazer aquela peça. E aí, seja em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, não importa, mas a ideia é terminar aquela peça. E aí acabou a assessoria. A ideia do clube é o contrário, é curtir a jornada. A ideia do clube não é um fim, a gente é o caminho, é brincar juntos pelo caminho. Então, enquanto você estiver dentro do clube, você tem esse monte de gente que está aí para bater papo, para conversar, para trocar ideia, sabe? Para tudo que você quiser. E a gente tem algumas atividades no meio, tipo esses TJs e tal, sabe? Mas a ideia é curtir a jornada e não um objetivo final, sabe? Por isso que eu queria que fosse uma coisa simples também. Então, falando em termos de investimento financeiro, a minha ideia é que fosse uma coisa assim, tranquila de pagar e tranquila de entrar e sair. Eu não gosto muito dessas coisas que te prendem no sentido de, você vai ter que ficar 1 ano, e aí, então assim, para você entrar tem uma janela, enquanto eu abro as inscrições, depois eu vou fechar e você não pode entrar mais só daqui a não sei quanto tempo, e daí você tem que se comprometer por 12 meses, e daí, por mais que parcele, você tem que ficar 1 ano. Eu não gosto muito dessas coisas. Eu queria uma coisa simples. Eu queria uma coisa meio tipo Netflix, entendeu? Você quer pagar esse mês, você entra, você paga, você participa do clube. O mês que vem você não quer mais, você para de pagar e você saiu do clube simples, entendeu? Não tem que cancelar uma assinatura. Você tem que cancelar o pagamento, porque o pagamento ele é feito através da plataforma de modo automático e ele renova automaticamente, por exemplo, se você faz via cartão, ele renova automaticamente no cartão. Mas é só você ir lá e cancelar a assinatura e acabou. Entendeu? Não tem uma burocracia que tem que pedir para. E daí, não, mas aí você tem que pagar mais 1 mês. Não, nada disso. Então você quis ficar esse mês, você entrou, você não quer o mês que vem, você sai. Daqui a 2 meses você fala, pô, tô com saudade, eu vou voltar, você volta. Eu queria uma coisa assim, sabe? Que não desse dor de cabeça. E ao mesmo tempo, que se for uma coisa que você está curtindo e quer ficar, que você também não tenha dor de cabeça de ficar pagando. Então ele é uma assinatura recorrente. Se você usa o método de pagamento do cartão de crédito, ele vai cair naturalmente na sua fatura. Então, também não é um negócio que o tempo todo você tem que ficar pensando, putz, eu tenho que pagar essa conta, sabe? Tem um outro método de pagamento que é via Pix, e daí você vai receber da plataforma automaticamente, na época que tiver que renovar, um lembrete para você fazer um pagamento via Pix. Então, é uma alternativa. Mas é simples, sabe? A plataforma te lembra, você vai lá e paga e pronto, você já está assinando mais 1 mês, sabe? Então a ideia é isso, que fosse simples e gostoso. É isso que eu quero, tá bom? A Adri Minervini me perguntou o seguinte:
Como está sendo a sua experiência de dar aula na novelaria? Você já tinha dado aulas de tricô presencialmente? Adri, eu tô amando dar aula na novelaria. Tá sendo realmente muito gostoso. Eu dei muita sorte, as minhas alunas são muito legais. Elas estão curtindo essa coisa de fazer o tricô avançado. Então, assim, a ideia lá na novelaria, a gente não faz um projeto todo mundo. Cada uma traz o seu projeto. É assim que eles funcionam lá na novelaria, né? Assim que funcionam as aulas. Então, cada uma vem com a sua ideia. Ah, eu quero começar esse projeto, eu estou fazendo esse projeto, me ajuda com essa parte, me ajuda com isso. E eu fico lá, tipo, um plantão de dúvida, sabe? Eu ajudo as pessoas com o que elas têm dúvida. Ou dou sugestões. Então, por exemplo, eu tive várias alunas novas que estavam chegando lá, assim, no zero. Tipo, eu não sei o que eu começo. Talvez eu comece fazendo isso, talvez eu comece fazendo aquilo. O que você sugere? Que fio você sugere? Daí a gente troca um monte de figurinha a respeito dessas coisas, sabe? Tipo, que fio usar, como começar, que agulha, não sei o quê. Então, tá sendo muito gostoso, porque cada uma tem um projeto, cada uma tem uma ideia, e, e cada uma segue no seu ritmo, que eu acho que também é super importante, e tá sendo muito gostoso, tá sendo muito gostoso. Lá, uma delícia, né? Lá, se você já foi, você sabe que lá é meio que um paraíso. Você fica batendo papo naquelas poltronas deliciosas, super aconchegantes, com armários e armários e prateleiras de fio à sua volta. É super inspirador, é gostoso por causa disso também, porque eu acho que olhar para essas cores todas e tudo mais ativa a nossa criatividade, sabe? Às vezes você vê dois fios juntos e você fala, nossa, podia fazer tal coisa com isso, sabe? Isso mexe com a nossa criatividade. Então, eu acho que está sendo uma delícia, está sendo realmente muito gostoso. Se eu tiver a chance de dar mais aulas lá, eu com certeza vou querer, porque eu acho que está sendo uma experiência muito legal. E não, tricô eu não tinha dado ainda. Eu tenho uma aluna particular, mas só, assim, nunca tinha dado aula de tricô presencial, né? Aí eu tinha dado, que nem você sabe, essas assessorias todas online, né? Então, aula de tricô eu já dei, mas assim, não presencialmente, e tá sendo muito gostoso. Aí, a Adri do Tricô e um Café fez uma pergunta, como sempre, uma pergunta filosófica, mas não é menos filosófica essa, mas essa é pessoal. Como é a Marina mãe? Queria que meus adolescentes estivessem acordados nesse momento para eles virem aqui dar a opinião deles. É difícil a gente se julgar, né? Mas eu acho que eu sou uma mãe, eu acho que eu sou uma mãe muito tranquila. Eu acho que nos olhos da minha família eu sou uma mãe tranquila demais, a meus olhos eu acho que eu sou tranquila de menos. Não tranquila de menos. É assim, eu sou muito tranquila, eu sou muito da liberdade e isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho, com os meus pais. É uma coisa de assim, meu dever é te explicar. E daí, no final das contas, você vai seguir a sua vida e vai fazer o que você quer. E vai aprender, às vezes, com seus próprios erros. Porque a minha experiência como filha foi essa. Eu acho que a gente aprende melhor metendo a cara na parede do que ouvindo os seus pais falando, porque às vezes, não sei, às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Às vezes a gente tem a arrogância típica da juventude de achar que a gente sabe tudo, e daí a gente acha que não vai ser igual, que foi assim com eles porque eles são diferentes. E aí você precisa, às vezes, meter a cara na parede e falar, não é que eles têm razão, né? Eu acho que é importante aprender assim, né? E então eu acho que eu sou muito de dar liberdade, de explicar tudo, sempre expliquei tudo, sempre conversei muito com eles, mas sempre deixei muito livre. Vou dar um exemplo assim, até prático, né? Quando eles eram pequenos, imagina assim, meus filhos têm 2 anos de diferença cada um, certo? Então é uma escadinha. E uma época eu tive 3 crianças pequenas, 3 crianças que precisam de ajuda para tudo. E por muito tempo a gente não teve carro. Então, as crianças sempre estudaram perto de casa, né? Então, eu ia todo dia e voltava a pé para a escola com eles. E levava a pé e voltava depois, buscava a pé. E aí você tem 3 crianças pequenas, você não tem 3 mãos para dar para as crianças. Então, assim, desde pequenos eu ensinei a eles a ter autonomia na rua. Tô falando pequeno mesmo, tá? 5 anos, 4 anos, pequenos, 3 anos. E eu sempre ensinei eles, então eu sempre conversei muito e sempre ensinei eles, por exemplo, como andar na rua. Então que não pode correr, que tem que tomar cuidado na frente das garagens, tem que olhar.
E eu sempre andei com os três praticamente sem mão. Eles davam a mão para mim por vontade de dar a mão. E não porque eu tinha que agarrar neles, porque senão eles iam sair correndo, sabe? E eu me lembro de ter recebido vários olhares feios, às vezes, andando na rua, porque as pessoas ficavam indignadas. Como é que você anda com uma criança de 4 anos sem dar a mão na rua? Nunca meus filhos correram, porque eles sempre entenderam o que a gente conversou. E eu lembro até que uma época que o Caetano e o Chico já estavam um pouquinho maiorzinhos, eles gostavam de ficar brincando de correr, por exemplo, no quarteirão. Mas eles nunca atravessaram a rua sem mim, jamais. E eu sabia disso. Só que eles brincavam às vezes de correr e corriam até a esquina. E aí eu me dei conta da percepção das pessoas. Às vezes você via que tinha gente que freava meio que, não bruscamente a ponto de acidente, mas sabe, que freava porque via crianças correndo e achando que elas iam atravessar. Eu sabia que elas não iam atravessar, mas aí eu me dei conta que as outras pessoas não sabem que elas não iam atravessar. Então eu comecei a ensiná-los a não correr até a esquina, porque eu sabia que eles iam parar, mas as pessoas se desesperavam. Então corria até bem antes da esquina e depois chegando na esquina era para ir devagar para as pessoas saberem que eles não iam correr. Porque é isso, eu conhecia meus filhos. Meus filhos nunca atravessaram a rua deslocadamente, por exemplo, sem olhar. Sempre eles me esperaram, mas ninguém, né? Ninguém tinha obrigação de saber isso. Então eu acho que eu sempre fui essa mãe, sabe? De explicar as coisas. Por que que não pode? Não é não pode porque não pode. Não é não pode porque eu que decido. Não pode porque tal coisa acontece, não sei o quê. E eu acho que eles são crianças muito tranquilas, crianças, não são mais crianças, né? Mas eu acho que eles são hoje adolescentes muito tranquilos, assim, e bastante autônomos até, mas eu acho que nesse ponto é aí que eu acho que eu sou muito pouco, não é permissiva, mas eu sou muito pouco, eu não sei explicar. Eu gosto de dar autonomia, mas no final das contas eu acabo fazendo muita coisa. E daí eu acho que hoje falta um pouco de autonomia da parte deles, assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa geracional, sim. Eu vejo todos os coleguinhas deles são muito parecidos. Ninguém anda na rua sozinho praticamente, ninguém praticamente pega transporte público. É todo mundo muito acostumado a mamãe me leva, a mamãe me busca, sabe? Eu vejo que é uma coisa geracional. Tava até comentando com a minha filha, sexta-feira agora a gente foi no show do Harry Styles, muita gente jovem, né? Mas jovens da idade da minha filha, que tem 17 anos, né? Não tinha criança lá, jovens e adultos. E o que eu ouvi na saída de meu pai vai encontrar a gente aqui, minha mãe vai buscar a gente ali, meu pai tá esperando a gente ali. Quase ninguém falando, ah, vamos pro metrô, ou vamos dividir um Uber, era tipo, meu pai vem me buscar, meu pai vem me buscar, sabe? E eu falei, gente, é uma coisa geracional mesmo, essa coisa agora de, tipo, super proteção dos pais, eu acho, sabe? Então, acho que nesse ponto eu sou um pouco menos do que talvez a média, mas eu sou mais super protetora do que eu gostaria. Eu, na idade da minha filha, por exemplo, pegava metrô e pegava ônibus para qualquer lugar da cidade. Minha filha não anda de metrô sozinha de jeito nenhum, sabe? Então, e não é por mim, né? Não é porque eu não deixo, é porque ela não tem, não sei, não tem vontade, não tem coragem. Então, eu acho que eu gostaria de ser uma mãe que tira um pouco mais debaixo da asa, sabe? Mas, enfim, a gente faz o que a gente pode, né? Então, eu acho que eu sou uma mãe legal, de certo modo, porque a gente tem uma relação muito boa, eu e meus filhos. Então, eu acho que alguma coisa eu tô fazendo certo. Vamos ver o que o futuro reserva, né? Aí a Maitê fez uma pergunta. A Maitê fez duas perguntas para mim, e daí, só que e duas delas, ela fez três perguntas e duas são parecidas. Então, é assim, ela perguntou: a sua alma combina mais com gatos do que com cães? E aí a segunda parte é: você já teve cachorro? Eu vou começar ao contrário. Eu já tive cachorro. Eu tive cachorro quando eu era pequena, não tão pequenininha, né? Mas quando eu era mais criança. Por quê? Porque eu era mega alérgica a gatos. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu até assim, uns 13 anos de idade, eu tinha muita alergia a gato, muita alergia. Minha madrinha sempre morou na Granja Viana, né? E ela sempre teve gato. E eu sempre amei gato. Mas eu fazia carinho 2 minutos, meu olho começava a ficar vermelho, coçar, meu nariz começava a escorrer, minha garganta começava a ficar coçando. Nunca foi grave a ponto de parar no hospital. Mas eu ficava inteira inchada, espirrando, com o olho coçando. Custou para eu aprender que era alergia. Aí quando eu aprendi que era alergia, eu ia lá, brincava com os gatos. Quando eu começava a sentir o olho coçando, eu saía com as mãos assim, lavava a mão, lavava o rosto e tinha que ficar longe do gato. Então eu sabia que eu conseguia lidar
mas era mega alérgica. Então, um pouco porque meus pais não queriam que a gente tivesse bicho enquanto a gente era pequeno, porque realmente é muito trabalho, né? Criança pequena e bicho. Então a gente precisou crescer um pouquinho mais para daí eles aceitarem a gente ter bicho. E meu pai também é um pouco alérgico a gato e não gosta muito de gato. Então a gente acabou tendo cachorro. A gente teve duas salsichinhas, uma chamava Lalota e a outra chamava Lua, e elas eram amorzinhos, assim. E a Lalota morreu quando eu já estava namorando o Gustavo, eu acho que a gente já tinha saído de casa. Então, assim, já foi uma época que eu já era grande, né? E daí eu mesma nunca tive cachorro. Daí, quando eu fui morar com a minha avó gostava de gatos. E aí, eu não sei, eu acho que eu já tinha notado que eu não estava mais alérgica, não estava mais tendo reações alérgicas. E aí a gente adotou uma gata tricolor chamada Olivia. E eu adotei, né? Eu adotei, a minha avó permitiu, porque ela também gostava de gato e tal. E aí, a Olivia foi minha grande paixão. A Olivia dormia comigo. E a Olivia foi muito engraçado. Ela dormia, quando ela era pequenininha, no travesseiro, com as costas na minha cara. Então, assim, eu dormia com o nariz no pelo dela. Nunca mais tive alergia. Nunca mais. Mas não foi por causa da Olivia, né? Por algum motivo, meu corpo deixou de ter alergia a gato e daí eu tive a Olivia, né? Foi nessa ordem. Mas eu sempre gostei muito de gato. Desde pequeno eu sempre gostei muito de gato. Sempre gostei muito de bicho. Mas de gato, sempre tive uma ligação diferente, sabe? Então, assim, tive cachorro, foi gostoso, era divertido ter cachorro, mas hoje eu gosto, adoro os cachorros do meu irmão, por exemplo, o cachorro da minha mãe, eu gosto deles. Mas eu não teria cachorro, eu teria gato. Porque eu acho que gato. Eu acho que a relação com gato ela é um pouco mais tranquila, sabe? Cachorro eu acho que é um pouco energético demais para o meu gosto, entendeu? Assim, muita energia, muita ansiedade. Gatos também são mega grudados, tá? Essa visão que as pessoas têm de que não, gato é um bicho independente, você pode sumir por um mês que o gato nem liga, é totalmente mentira. Eu passo 2 dias em Gonçalves, eu volto, a Filomena gruda em mim, fica amassando pãozinho e ronronando, fica tipo desesperada, morrendo de saudade, sabe? Eles são também super apegados, mas é um apego diferente, sabe? Eles não têm esse pique todo, essa necessidade toda de ficar no pé e chamando atenção. Eu acho que cachorro acaba acelerando a minha ansiedade. E gato não, gato é, sabe, mais tranquilo. Por mais que seja dependente, por mais que brinque também. Mas eu acho que a relação com gato ela é mais tranquila, sabe? E eu prefiro. Eu prefiro relações assim mais tranquilas. Aí, então, aí tá respondida a segunda pergunta, né? Sua alma combina mais com cães do que com gatos? Sim, quer dizer, combina mais com gatos do que com cães. Eu acho que sim. Não sei se é alma, eu acho que é o comportamento. A minha alma vê os animais iguais. Para mim, eu amo igual, sabe? Se eu tivesse que escolher entre salvar um cachorro e salvar um gato, eu não acho que eu conseguiria escolher, porque não acho que um merece mais do que o outro, nem que um é melhor do que o outro. Mas eu prefiro a companhia dos gatos, que eu acho que a companhia dos gatos ela ajuda a me desacelerar, que é uma coisa que eu acho que eu prefiro, sabe? Daí ela fez uma segunda pergunta num outro momento, e que é o seguinte: você é uma pessoa que segue a sua intuição, mas se porventura ela fica esquecida ou deixada de lado pelo movimento da vida, e de repente você percebe que se tivesse seguido seria benéfico, você se arrepende? Mas também sabe que outras virão e aí você vai segui-la mesmo que tenha que parar algo importante no momento? Eu sou uma pessoa que segue muito a intuição, Tê. Eu sempre segui muito a minha intuição. Engraçado, né? Mas não, eu não sei explicar. Eu acho que eu sempre segui muitas minhas vontades, ponto final, né? Mas a minha intuição sempre foi muito forte. Recentemente eu li algumas coisas falando que intuição, na verdade, é uma percepção que o nosso cérebro tem, mas que não passa para o racional, sabe? É como se fosse assim: você ouve um barulho de estouro na rua, o seu cérebro passa por um processo racional, barulho, alto, é alguma coisa. Então, você percebe que você percebeu esse movimento, barulho da rua, você vai olhar o que é. A intuição é como se fosse percepção do seu cérebro, mas que não passa pelo racional. Você, você sabe, mas você não sabe por que você sabe, entendeu? Então, assim, eu gostei muito, eu gosto muito de explicações científicas para as coisas, né? Eu acho que eu sou muito pouco esotérica, ai, sabe? Intuição é um negócio que vem do além. Eu gosto de coisas mais materiais, né?
E eu gostei dessa explicação científica. Para mim, eu acho que ela faz muito sentido. Porque o nosso cérebro tem muitos processos que a gente não se dá conta, que não necessariamente ele passa pela consciência, né, pelo racional. E para mim faz muito sentido isso. Então, assim, de repente você fala, nossa, eu tive uma intuição de que eu tinha que sair dali. Às vezes não é uma intuição, às vezes o seu cérebro captou som, cheiro, movimento das pessoas, um olhar, alguma coisa que não passou pela sua consciência. Então não é que você falou, ups, está acontecendo alguma coisa, mas o seu cérebro falou, está acontecendo alguma coisa, entendeu? Isso é intuição, sabe? E eu acho que é muito importante a gente ouvir a intuição, porque é isso, de certo modo, é como o nosso cérebro está percebendo as coisas também, né? De um modo periférico. Então eu sempre fui muito de ouvir minha intuição, e minha intuição sempre foi muito forte, eu acho. E, e às vezes sim, às vezes eu não segui a minha intuição e dei com a cara na parede. Mas eu acho que também teve vezes em que eu tive intuição, ou achei que eu tive intuição e não era, e segui e não deu certo. Então, assim, eu não. Obviamente eu não tenho anotado isso, mas assim, eu não tenho na minha experiência, na minha memória de experiência, uma percepção do tipo assim, toda vez que eu segui a intuição deu certo, e toda vez que eu não segui a intuição eu me lasquei, sabe? Não tenho essa noção. Eu acho que teve vezes que eu segui uma coisa que eu achava que era intuição e não deu certo, teve vezes em que eu não segui a intuição e não deu certo, sabe? Eu acho que é um pouco um misto de coisas, mas no geral, eu acho que a minha intuição é isso, é uma percepção minha que eu devo, de alguma forma, escutar, sabe? E eu acho que um pouco foi isso que eu fiz esse ano também, né? Essa coisa de parar de trabalhar, assim, de ter um emprego e seguir uma coisa que eu queria fazer, eu acho que foi um pouco intuição também, de dizer, olha, você já intuiu isso em vários outros momentos da sua vida e você não seguiu. Você optou por uma coisa racional, que provavelmente veio de fora, sabe? Crenças de que não, isso é o que vai te dar estabilidade, isso é o que vai te permitir, sei lá, ser feliz e não sei o quê. E não foi, e não deu certo. Esse foi um dos momentos em que eu não segui a intuição, segui a lógica e não deu certo. Não deu certo. Eu vivi muito bem trabalhando em empregos, mas não trabalhei, não fui feliz e em nenhum momento eu tenho uma carreira para dizer não, mas olha só onde eu cheguei, sabe? Assim, nunca me apeguei a nada a ponto de ter uma carreira, entendeu? De poder dizer não, mas olha que o legado que eu deixei. Não tenho. Eu sempre trabalhei e ok, entendeu? Adquirir experiência, que acho que é uma coisa muito legal, mas assim, não foi algo que eu possa dizer, não, mas olha aqui o quanto que valeu a pena. Então, esse acho que foi o momento de seguir a intuição e falar, então vamos testar o outro lado, sabe? Vamos botar a cara a tapa e vamos ver o que isso dá, assim. Vamos ver se de repente seguir a minha intuição dá em algum lugar que me deixa mais feliz, sabe? Então, sim, eu sou uma pessoa intuitiva e eu gosto de seguir a minha intuição. E mas eu tenho noção de que às vezes a gente pode confundir intuição com desejo, intuição com expectativas, e por isso que também eu não acho que é 100% intuição, sabe? Eu sou mega intuitiva, fecho os olhos e mergulho o tempo todo. Eu acho que, não sei, a gente às vezes ou tem que apostar, ou às vezes a gente tem que saber separar uma coisa da outra e tentar entender isso é uma intuição, ou isso é um desejo, ou isso é uma expectativa, sabe? Eu tenho um pouco esse, eu tento procurar fazer esse balanço um pouco, assim, de não simplesmente ir na louca seguindo a intuição, sabe? Mas é isso. É isso, gente. Essas foram as perguntas dessa semana. De novo, eu peço desculpa pela bagunça da semana. Eu fiz a caixinha uma vez só. Geralmente eu gosto de fazer pelo menos duas vezes. Eu acabei deixando uma vez só quando eu vi, já era o fim da semana. E daí também para gravar, eu deixei para gravar de última hora e acabou não dando certo. E então, assim, eu vou tentar voltar para minha rotina. Eu sei que eu não preciso pedir desculpas. Várias vezes eu falo isso, as pessoas falam, não, imagina, não sei o quê. Mas é que eu acho gostoso a gente ter uma certa rotina, né? Pra mim também é legal, sabe? Tipo, domingo é dia de vídeo e tudo mais. Mas às vezes não adianta, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas e a vida decide outras por nós, né? Mas é isso. Então a gente se vê, espero que domingo que vem, no Tricô Diário, tá bom? Um beijo e boa semana.